Aquela peça de crochê que é para deixar qualquer um apaixonadíssimo. Gente, olha que perfeição o nosso passo a passo de hoje. Eu fiz ele todo nesse degradê de vermelho, né, com os fios da Barroco, mas você pode colocar na tonalidade que você desejar. Ele dá para você usar tanto como um centro de mesa, né, como eu coloquei aqui, quanto também um tapetinho, tá bom? Para o quarto, para a sala, da maneira que você utilizar ele, vai ficar perfeito. Bom, pessoal, ele ficou medindo 1 metro de diâmetro, tá bom? E ficou pesando 800 gramas. Então, bora lá para a produção dessa perfeição. Mas antes, já me conta aí de onde você tá vendo esse vídeo. Bora ver em cada cantinho que ele chegou. Pessoal, de material a gente vai estar utilizando algumas tonalidades de linha, tá? Tô usando basicamente 6 tons, né, de fios. Tô utilizando esse aqui da Barroco Premium, né, da Multicolor Premium, né. Essa cor aqui, ela é a cor geleia. Eu vou utilizar ela pra fazer as florzinhas do centro. Tô utilizando aqui o gramado, tá, da verdinha da Barroco comum, da Multicolor mesmo, ele é esse mescladinho, pra fazer as folhagens nas florzinhas. E aí, pra dar tonalidades na peça mesmo, eu tô utilizando esses 3 tons aqui, né? Como se fosse um degradê de vermelho. O cru, tá? Ele é o que mais a gente vai estar utilizando, que no caso é o Barroco natural, tá bom? Então, vamos utilizar o Barroco natural. Tô utilizando o vermelho chama, pra dar aquele tom de vermelho mais fraquinho. Tô utilizando aqui esse vermelho paixão, tá bom? Todos eles fio Barroco. E pra fechar, né, tô utilizando o marsala pra dar aquele tom mais fechado na peça, né? Então, basicamente, essas 6 tonalidades aqui de fio. Todos eles são fio número 6, tá bom? E como eu vou estar trabalhando com o fio número 6, a gente vai estar utilizando para produzir nossa pecinha, nossa agulha, tá? De 3,5 milímetros. E vamos precisar também de uma tesourinha pra gente poder estar fazendo os arremates. Então, para trabalhar a nossa peça, tá? A gente vai iniciar por aquelas florzinhas que ficam no meio da peça. Então, a gente vai entrar primeiramente com o fio natural, tá bom? Com o Barroco natural. E a gente vai iniciar trabalhando um círculo mágico. Então, pega seu fio, ó, enrola dessa maneira no dedo, passa a agulha aqui por baixo, puxando o fiozinho lá de cima, né, aqui por baixo. E aí, aqui a gente vai subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Essas 3 correntinhas, tá? Valem como um pontinho alto. Aí, eu vou tirar esse fiozinho aqui de dentro, ó. E círculo mágico concluído, tá? A gente vai fazer agora 2 correntinhas que vai valer como correntinha de separação. Enrola o fio na agulha, dentro do mesmo espacinho do círculo, vamos trabalhar mais um ponto alto. Aí, faz 2 correntes de separação, venho dentro do círculo, um ponto alto. 2 correntinhas de separação, vai dentro do círculo, um ponto alto. A gente precisa ficar aqui, tá? Com 8 pontos altos separados por 2 correntinhas, contando com essas correntes iniciais que a gente subiu, tá? Então, ó, eu já tenho 1, 2, 3, 4 pontinhos altos. Aí, continua até ficar com 8 pontos altos, ó. 2 correntes de separação, fiz o meu 5º ponto alto. 2 correntes de separação, 6 pontinhos altos, 2 correntes de separação, 7 pontos altos, 2 correntes de separação e 8 pontinhos altos. Para finalizar, trabalha 2 correntinhas, venho em cima, ó, da terceira correntinha que a gente subiu, tá? Inicialmente, vou colocar a minha agulha dentro dela, aí você já pode fazer o arremate do fio aqui, ó. Vou cortar meu fio, puxa esse fiozinho aqui pra parte da frente, ó. Depois, vem com a agulha no mesmo espacinho e manda esse fio lá pra trás. Aí, a parte da frente fica assim, ó. Vou apertar aqui o círculo mágico. E aí, a gente fica com esse círculozinho, tá? Com 8 pontos altos separados por 2 correntes. Aqui atrás, gente, é só você amarrar o fio final com o fio inicial. Dá 3 nozinhos, ó. 1, 2 e 3.
Aí, corta esses fiozinhos que restaram aqui, ó. E aí, o nosso miolinho já vai estar pronto. Feito isso, tá, pessoal? Agora, a gente entra com a nossa linha, né, na cor geleia do barroco. E aqui a gente vai fazer as pétalas da nossa florzinha, tá? Essa daqui é uma florzinha catavento comum. Então, você vai vir dentro aqui de qualquer espacinho, tá? Com as duas correntes, ó, coloca a agulha dentro. Vou dar a puxadinha inicial com o meu fio. E aqui a gente inicia subindo 3 correntes. Então, 1, 2 e 3, que vai equivaler como um pontinho alto, tá? Enrola a linha na agulha e aqui dentro do mesmo espacinho trabalha mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, contando com as 3 correntes iniciais, a gente fica com 4 pontos altos. Trabalha 3 correntinhas, vira o trabalho, e aqui eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Então, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Trabalha 2 correntinhas de separação, aí você vai dar essa viradinha aqui na sua pecinha, ó. Virando ela pro outro ladinho, tá? Ó, a gente terminou aqui, dá só essa viradinha aqui, ó. Aí, enrola a linha na agulha e eu venho no próximo espacinho aqui com as 2 correntes e vou trabalhar 4 pontos altos dentro. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Sobe 3 correntinhas, vira o trabalho e trabalha aqui em cima, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Até ficar com os 4 pontinhos altos de novo, ó. 3 e 4 pontinhos altos. Trabalha 2 correntinhas de separação, do jeito que tá aqui, ó, dá essa viradinha, enrola o fio na agulha, vai no próximo espacinho com as 2 correntes e trabalha de novo, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Sobe 3 correntinhas, vira o trabalho e trabalha ponto alto em cima de ponto alto. Faz 2 correntinhas de separação, dá a viradinha, enrola o fio na agulha e repete de novo. Vocês vão precisar fazer essa repetiçãozinha, tá? Até ficar com as 8 pétalazinhas da nossa flor catavento. Então, cada um desses espacinhos aqui, ó, a gente vai trabalhar essa mesma repetição até trabalhar em todos eles, tá? Então, eu vou ficar fazendo a minha repetição, quando chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês pra gente arrematar o nosso fio. Prontinho, pessoal, fui seguindo com a minha repetiçãozinha, ó, até ir trabalhando, tá? As 8 pétalazinhas. Chegando aqui no final, ó, fiz as 2 correntinhas, aí a gente vai vir aqui em cima da terceira correntinha, né, que a gente subiu inicialmente, ó. Coloca a agulha dentro dela, corta a linha, ó. Aí, puxa esse fiozinho aqui pra parte da frente. Venho com a minha agulha no mesmo espacinho lá por trás, ó. E manda esse fiozinho lá pra parte de trás. Finalizando assim a nossa florzinha, ó. Aí, venho aqui atrás e é só dar 3 nozinhos do fio inicial com o final, ó. 1, 2 e 3 nozinhos. E florzinha concluída, tá? É só cortar agora esses fiozinhos que ficaram. Agora, nós vamos entrar com o nosso fio na cor verde gramado, tá bom? Pra dar continuidade. Bom, gente, então, peguei aqui o meu fio no verde gramado, né? E agora a gente vai trabalhar, ó, nessas correntinhas aqui entre as nossas pétalas, tá? Então, você vai em qualquer uma delas aí, ó, vai colocar o seu fio por dentro. Aí, vai dar a laçadinha inicial aqui, ó, com o fio verde. E aqui a gente inicia subindo 3 correntinhas. 1, 2 e 3 correntes. Enrola a linha na agulha no mesmo espacinho e trabalha mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos. Aí, trabalha 2 correntinhas de separação e dentro do mesmo espacinho mais 2 pontos altos. 1 e 2. A gente fez assim, ó, um lequezinho. 2 pontos altos, separa por 2 correntinhas e mais 2 pontinhos altos. Aí, trabalha uma corrente de separação, vou pra dentro do próximo espacinho e trabalho de novo outro leque. 2 pontos altos,
2 correntinhas e dentro do mesmo espacinho de novo, 2 pontos altos. Formando assim, ó, outro lequezinho. Trabalha uma corrente de separação, vou pro próximo espacinho e faz de novo. 2 pontos altos, 2 correntinhas e de novo no mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Você vai trabalhar essa repetiçãozinha aqui, tá? Em volta de todos esses espacinhos aqui com as correntinhas, tá? A gente vai ficar com 8 lequezinhos desse aqui, pra cada pétalazinha, né? Um lequezinho desse, ó, pra cada espacinho, tá? Então, eu vou trabalhando a minha repetição até a minha carreirinha se encontrar. Prontinho, gente, continuei com a minha repetiçãozinha, ó, até chegar aqui no final, onde eu fiz uma correntinha de separação, né? Aí, pra finalizar, ó, você vai vir com a agulha em cima da terceira correntinha, que foi onde a gente iniciou tudo, né? Coloca a agulha dentro, arremata o fio, tá? Corta o fio, aí puxa esse fiozinho aqui pra fora, ó. Depois vem com a agulha lá por baixo, no mesmo espacinho, e manda esse fiozinho lá pra parte de baixo, dessa maneira. Aí, vira aqui pra parte de trás, e aqui é só dar 3 nozinhos, tá? Do fio inicial com o final. Então, 1, 2 e 3 nozinhos. Aí, você vai cortar agora esses fiozinhos aqui que restaram com a tesourinha. E pronto, gente, a nossa florzinha inicial, né, tá pronta, tá? Vocês vão precisar, pessoal, repetir essa florzinha aqui 9 vezes, tá bom? Então, a gente vai precisar de 9 florzinhas idênticas a essa pra poder fazer a nossa peça, tá? Então, se você não lembrar como faz, volta ao vídeo e vai refazendo, tá bom? Até você ter 9 florzinhas iguais a essa aqui. Concluiu as 9 florzinhas, aí eu encontro vocês lá na parte 2, tá bom? Pra gente já dar início àquela base central, tá bom? Da nossa peça. Então, vejo vocês lá na parte 2 pra gente dar continuidade. E pra quem é novo aqui no canal, tá, pessoal? Um aviso rapidinho. Os nossos vídeos aqui no canal, eles saem sempre na segunda, na quarta e na sexta-feira, tá? O nosso passo a passo, ele é sempre dividido em 3 vídeos, onde a gente tem a parte 1 e a parte 2, que são totalmente liberadas e gratuitas, tá? E a parte 3, que fica disponível na área de membros, tá bom? Então, a parte 3 dessa pecinha aqui, com a finalização, vai estar na área de membros, e aí ela vai estar naquele segundo plano, tá? Que é o plano de R$ 7,99. Lembrando que esse valor, né, dos R$ 7,99 da assinatura, você pode estar incluindo aí no valor da sua pecinha ao vender para sua cliente, tá? Esse valor da área de membros, ele me ajuda aqui nas despesas do canal, tanto na compra dos materiais, né, como vocês podem ver aí, sempre estou trabalhando com fio barroco. Quem trabalha com fio barroco sabe que ele é uma linha um pouquinho mais cara, né? Mas sempre traz essa elegância nas peças, né? Então, esse valor, essa sua contribuição me ajuda tanto nos custos com os materiais, me ajuda também a pagar os aplicativos de edição de vídeo e imagem, né? A pagar o videomaker, quem me ajuda nessas edições. Então, sua contribuição me ajuda a manter aqui o canal de pé, tá? E tá me ajudando sempre a trazer novas peças, novos vídeos. Bom, pessoal, aviso dado, fiquem com Deus, um beijão e eu encontro vocês lá na parte 2 pra gente dar continuidade.